De oráculo a soberano. Uma vez que o Google, o Facebook e outros algoritmos são hoje oráculos oniscientes, eles podem perfeitamente evoluir e se tornar agentes e depois soberanos. Para compreender essa trajetória, considere o caso do Waze, um aplicativo de navegação baseado em GPS usado por muitos motoristas. O Waze não é apenas um mapa. Seus milhões de usuários o atualizam constantemente com informações sobre engarrafamentos, acidentes e a presença de carros da polícia. Por isso, o Waze sabe desviar do tráfego pesado e levá-lo ao seu destino pela rota mais rápida. Quando você chega a um cruzamento e seu instinto visceral lhe diz para dobrar à direita, mas o Waze o instrui a virar à esquerda, os usuários cedo ou tarde acabam aprendendo que é melhor aceitar a orientação do Waze do que acreditar nos próprios sentimentos. À primeira vista parece que o algoritmo do Waze atua apenas como um oráculo. Fazemos uma pergunta, o oráculo responde, mas cabe a nós tomar uma decisão. Se o oráculo conquistar nossa confiança, no entanto, o próximo passo lógico consiste em admiti-lo como um agente. Fornecemos ao algoritmo somente o objetivo final e ele age para atingi-lo sem nossa supervisão. No caso do Waze, isso pode acontecer quando o conectamos a um carro autônomo e dizemos: Waze, pegue a rota mais rápida para casa. Pegue a rota com mais paisagens, ou pegue a rota que resulte na menor poluição possível. Nós damos as cartas, porém deixamos a cargo do Waze executar o comando. Finalmente, o Waze pode se tornar soberano. Com tanto poder em suas mãos e sabendo muito mais do que nós sabemos, pode começar a nos manipular, moldando nossas vontades e tomando decisões em nosso lugar. Por exemplo, suponha que, pelo fato de o Waze ser tão bom, todo mundo comece a utilizá-lo, e suponha que haja um engarrafamento na Rota 1, enquanto a Rota Alternativa 2 está relativamente livre. Se o Waze deixar que todos tomem conhecimento disso, então todos os motoristas vão correr para a Rota 2, e ela também vai ficar sobrecarregada. Quando todo mundo usa o mesmo oráculo e todo mundo acredita nele, o oráculo torna-se um soberano. Assim, o Waze tem de pensar por nós. Talvez informe só metade dos motoristas de que a Rota 2 está livre, ocultando essa informação da outra metade. Agindo assim, vai diminuir a pressão sobre a Rota 1, sem bloquear a Rota 2. A Microsoft está desenvolvendo um sistema muito mais sofisticado chamado Cortana, cujo nome alude a um personagem de inteligência artificial da popular série de videogames Halo. Cortana é uma assistente pessoal de inteligência artificial que a Microsoft espera poder incluir como recurso de futuras versões do Windows. Os usuários serão incentivados a permitir que Cortana tenha acesso a todos os seus arquivos, e-mails e aplicativos para que possa conhecê-los e oferecer sua assistência em uma gama de assuntos, assim como tornar-se um agente virtual capaz de representar seus interesses. Cortana o lembraria de comprar alguma coisa no aniversário de sua mulher, o ajudaria a escolher o presente, reservaria uma mesa no restaurante e o avisaria do remédio que você tem de tomar 1 hora antes do jantar. Poderia alertá-lo de que se não parasse de ler em determinado momento, iria se atrasar para uma importante reunião de negócios. Quando você estivesse prestes a entrar nessa reunião, Cortana o advertiria que sua pressão sanguínea está muito alta e seu nível de dopamina muito baixo, e que, com base em estatísticas anteriores, você tenderia, em tais circunstâncias, a cometer sérios equívocos nos negócios. Assim, melhor ficar só na conversa e evitar comprometer-se assinando quaisquer acordos. Depois de evoluir de oráculos para agentes, Cortanas poderiam começar a falar diretamente umas com outras em nome de seus senhores. Muito inocentemente, minha Cortana contata a sua para acertarem lugar e hora para uma reunião. De repente, do nada, um empregador potencial me diz para não me dar ao trabalho de lhe enviar um currículo. Em vez disso, ele sugere que a Cortana dele consulte a minha. Ainda minha Cortana pode ser abordada pela Cortana de um amante potencial e as duas vão comparar suas anotações para decidir se seríamos uma boa combinação, sem nenhum conhecimento por parte de seus donos humanos.
À medida que Cortanas adquirem autoridade, podem começar a manipular umas às outras para atender aos interesses de seus donos, de modo que o êxito no mercado de trabalho ou no mercado matrimonial pode vir a depender cada vez mais da qualidade de sua Cortana. Pessoas ricas com Cortana mais avançada podem ter uma vantagem decisiva sobre as mais pobres com suas versões mais antigas. Mas o aspecto mais sombrio de todos concerne a identidade do dono da Cortana. Como já vimos, humanos não são indivíduos e não possuem um eu único e unificado. Aos interesses de qual deles, então, deverá a Cortana atender? Suponha que o meu eu da narrativa tome uma decisão de ano novo de seguir uma dieta e ir à academia todos os dias. Uma semana depois, quando chega a hora de ir para a academia, o eu da experiência pede a Cortana que ligue a televisão e encomende uma pizza. O que Cortana deve fazer? Obedecer ao eu da experiência ou à decisão tomada uma semana antes pelo eu da narrativa? Você poderia perguntar se Cortana é realmente diferente de um despertador que o eu da narrativa acerta na véspera para acordar o eu da experiência a tempo de ir trabalhar. No entanto, Cortana terá sobre mim muito mais poder do que um relógio despertador. O eu da experiência pode silenciar o despertador apertando um botão. Por sua vez, Cortana vai me conhecer tão bem que saberá exatamente quais botões internos deve apertar para me obrigar a seguir seu conselho. A Cortana da Microsoft não está sozinha nesse jogo. Google, Now e Siri da Apple rumam na mesma direção. A Amazon também emprega algoritmos que estudam o cliente constantemente e usam tais conhecimentos para recomendar produtos. Quando vou à loja virtual da Amazon, imediatamente aparece um algoritmo e me diz: sei de que livros você gostou no passado. Pessoas com gostos semelhantes estão inclinadas a gostar deste ou daquele livro. Maravilha! Há milhões de livros no mundo e eu não conseguiria tomar conhecimento de todos eles, muito menos indicar com precisão quais eu iria apreciar. Que bom que um algoritmo me conhece e pode fazer recomendações de leitura com base no meu gosto. E isso é só o começo. Hoje nos Estados Unidos há mais gente lendo livros digitais do que impressos. Dispositivos como Kindle da Amazon são capazes de coletar dados de seus usuários enquanto eles estão lendo o livro. Por exemplo, o seu Kindle pode monitorar quais partes do livro você lê depressa e quais lê devagar, em que página fez uma pausa e em que frase abandonou o livro para não mais voltar a ele. Melhor dizer ao autor que reescreva esse trecho. Se o Kindle tiver um upgrade para reconhecimento facial e sensores biométricos, pode saber como cada frase que você lê influencia seu batimento cardíaco e sua pressão sanguínea, o que o faz rir, o que o deixa triste e o que lhe provoca raiva. Logo, os livros estarão lendo você enquanto você os lê. E considerando a possibilidade de você esquecer rapidamente a maior parte do que lê, a Amazon jamais esquecerá nada a seu respeito. Esses dados permitirão a ela avaliar a adequabilidade de um livro muito melhor, assim como saber exatamente quem você é e como fazê-lo ficar ligado ou desligado. Eventualmente, poderemos chegar a um ponto em que será impossível desconectar-se dessa rede onisciente por um só momento. Desconexão significará morte. Se as esperanças da medicina se concretizarem, no futuro teremos incorporado em nosso corpo uma legião de dispositivos biométricos, órgãos biônicos e nanorobôs que vão monitorar nossa saúde e nos defender de infecções, doenças e danos. Mas esses dispositivos terão de estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter-se atualizados com as recentes novidades na medicina e para protegê-las das novas pragas do ciberespaço. Do mesmo modo que meu computador caseiro é atacado constantemente por vírus, vermes e cavalos de Troia, assim também serão meu marca-passo, meu aparelho auditivo e meu sistema imunitário nanotécnico. Se eu não atualizar regularmente o meu programa antivírus corporal, um dia, ao acordar, vou descobrir que os milhões de nanorobôs que percorrem minhas veias estão sendo controlados por um hacker norte-coreano.
As novas tecnologias do século XXI podem, assim, reverter a revolução humanista, destituindo humanos de sua autoridade e passando o poder a algoritmos não humanos. Se você está horrorizado com essa possível direção dos fatos, não culpe os fanáticos da computação. Os responsáveis, na verdade, são os biólogos. É crucial dar-se conta de que toda essa tendência é alimentada mais por insights biológicos do que pela ciência da computação. Foram as ciências biológicas que chegaram à conclusão de que os organismos são algoritmos. Se não for esse o caso, se organismos funcionam de maneira inerentemente diferente à dos algoritmos, então os computadores poderão até mesmo fazer maravilhas em outros campos, porém não serão capazes de nos compreender e de direcionar nossa vida, e certamente não serão capazes de se fundir conosco. Mas, depois de concluir que organismos são algoritmos, os biólogos derrubaram o muro entre o orgânico e o inorgânico, transformaram o viés da revolução computacional de uma questão puramente mecânica num cataclismo biológico e transferiram a autoridade de humanos individuais para algoritmos em rede. Algumas pessoas ficam realmente horrorizadas com esse desenvolvimento, mas o fato é que milhões o abraçarão de bom grado. Hoje muitos de nós já abrimos mão de nossa privacidade e individualidade, registramos cada uma de nossas ações, conduzimos nossa vida online e ficamos histéricos se nossa conexão com a rede se interrompe, mesmo que por alguns minutos. A transferência da autoridade de humanos para algoritmos está acontecendo à nossa volta, não como resultado de uma decisão governamental, e sim devido a uma inundação de escolhas mundanas. Se não tivermos cuidado, o resultado disso poderia ser um estado de polícia orwelliano que constantemente monitora e controla não somente todos os nossos atos, mas até mesmo o que acontece dentro de nossos corpos e cérebros. Imagine-se apenas os usos que Stalin poderia achar para sensores biométricos onipresentes e que usos Putin ainda pode achar para eles. No entanto, enquanto os defensores da individualidade humana temem uma repetição dos pesadelos do século XX e se preparam para resistir aos familiares inimigos orwellianos, a individualidade humana enfrenta agora uma ameaça ainda maior que vem da direção oposta. No século XXI, há mais probabilidade de que um indivíduo se desintegre suavemente por dentro do que brutalmente esmagado de fora. Hoje em dia, a maior parte das corporações e dos governos prestam homenagem à minha individualidade e prometem fornecer medicina, educação e entretenimento customizados para minhas necessidades e meus desejos, que são únicos, somente meus. Mas, para poder fazer isso, corporações e governos precisam primeiro me decompor em meus subsistemas bioquímicos, monitorar esses subsistemas com sensores ubíquos e decifrar seu funcionamento com poderosos algoritmos. Nesse processo, será revelado que o indivíduo não é senão uma fantasia religiosa. A realidade será uma malha de algoritmos bioquímicos e eletrônicos, sem fronteiras bem definidas e sem centros de controle individuais.